Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. E que sejamos instrumentos para levar a graça e a paz do Senhor por onde nós formos neste novo dia. Estamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus. Já caminhando para o final do Evangelho de Marcos, hoje nós leremos Marcos capítulo 11. Se você está com sua Bíblia aberta aí, já abra em Marcos capítulo 11, vamos à leitura. Aqui você pode ouvir algum barulho externo, né? E talvez até o barulho do ventilador que eu estou usando aqui, porque aqui em Teresina é quente. Aí foi preciso usar um ventilador aqui para poder gravar esse vídeo. Mas vamos à leitura. Diz-nos assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Jesus agora está se aproximando de Jerusalém. Ele sabe que será preso, será injustiçado, torturado, humilhado e que será crucificado e morto. E agora ele sabe que vai ter um momento especial aqui na vida dele, será a chamada entrada triunfal. O detalhe é que o Rei dos Reis não vai como os reis terrenos. O servo do Senhor não vai como os senhores, montado num pomposo cavalo branco, cercado de cavaleiros, na verdade, soldados. Ele vai montado num jumento, expressão da sua humildade. Esse jumento é um milagre, porque é um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Quem já lidou com os jumentos sabem que um jumento, quando nunca foi montado, ele costuma ser muito arisco e quando alguém tenta montá-lo, ele vai pular. Não vai tolerar a pessoa sobre o seu lombo sem antes ser amansado, né? Mas o Senhor Jesus, o servo de Deus, ele vai montar no jumentinho que nunca foi domesticado, vamos dizer assim, e o jumentinho vai obedecê-lo. E é um milagre, porque ele manda os apóstolos, 2 apóstolos irem na frente, procurar achar um jumentinho amarrado, desamarrar e trazer, e se alguém perguntasse, eles deveriam simplesmente dizer: o Senhor precisa dele e logo devolverá. E o dono aceitou isso sem objeção. Versículo 4. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. É lindo de se ver esta ovacionação, essa é a palavra, do povo a Jesus. Apesar de que essas pessoas não tinham uma compreensão ainda do significado de Jesus como um rei, porque eles pensavam no reino terreno, político, temporal. Mas Jesus veio para reinar espiritualmente no coração daqueles que se renderem a ele. Então, apesar da beleza desse gesto, da grandeza desse gesto das pessoas, mas
eles não tinham a compreensão exata do ministério de Cristo, da sua missão. E aí continua dizendo, versículo 11, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então, aqui não entra em alguns detalhes que outros evangelistas entram. Algumas coisas aconteceram aqui, mas Marcos resume aqui em poucas palavras, vamos dizer assim. Detalhe é que ele foi para Betânia com os seus apóstolos. E a leitura dos evangelhos demonstra que nos seus últimos dias, ali já era a última semana de vida de Jesus, aliás, menos de uma semana. Provavelmente esse episódio ocorreu no domingo, que ficou conhecido como Domingo de Ramos. E aí, durante toda aquela semana, Jesus ia para Betânia e se hospedava na casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro, que é um detalhe interessante, né? Versículo 12, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto, e algumas pessoas questionam como é que Jesus esperava encontrar figo numa figueira, sendo que não era tempo de figos. E alguns explicam que era normal nas figueiras da Palestina, figos chamados temporãos, ou fora de tempo, né? Então, provavelmente já estava buscando isso, mas há um detalhe que muitos estudiosos concordam, apesar do texto não deixar isso evidente. É como se dissesse aqui, aliás, muitos entendem que aqui a figueira representa Israel, o povo de Israel, o povo de Deus. E os frutos que Jesus esperava da figueira representa os frutos que Deus esperava, ou que o próprio Cristo esperava dos judeus, dos israelitas, e que ele não encontrou, infelizmente. Verso 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O pessoal tinha transformado o templo num comércio lucrativo, infelizmente, e exploravam as pessoas. Porque lá na lei de Moisés já previa que quando um judeu morasse distante, fosse complicado trazer animais ou cereais para oferecerem oferta e culto a Deus no templo, eles deveriam vender estes produtos lá na sua terra e vir com o dinheiro e comprar esses produtos para então oferecer sacrifícios a Deus. E isso, infelizmente, foi transformado num comércio lucrativo e que os comerciantes aproveitavam para explorar as pessoas. E também ele disse que haviam cambistas. Cambistas é porque se estabeleceu que não se aceitava oferta em dinheiro dinheiros de outras nações. Tinha que ser dinheiro judaico. Então os cambistas ficavam fazendo essa troca de dinheiro, o que também transformou isso num comércio lucrativo. E agora Jesus não tolera isso e tem uma reação muito forte aqui, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Porque vendiam pombas, carneiros, cordeiros, bodes, ovelhas, gado, para que fosse oferecido em sacrifício lá no templo. Verso 16. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, infelizmente. E há um risco nesse sentido, de transformar o reino de Deus em mero comércio, em mera fonte de lucro. E ainda hoje isso é uma realidade, um perigo para a igreja contemporânea. Isso aqui era uma realidade dos judeus, mas é um perigo para a igreja contemporânea, visar o lucro ou fazer do evangelho mercadoria. O apóstolo Paulo critica muitas pessoas que faziam do evangelho mercadoria pensando no lucro.
Versículo 18: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Então o povo estava deslumbrado com os ensinos de Jesus, e aí as autoridades judaicas, ele diz, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam furiosos e queriam encontrar uma forma de matar Jesus. O negócio estava ficando muito sério. Versículo 19: ao cair da tarde eles saíram da cidade, mais uma vez. Verso 20, não é dito, mas provavelmente Jesus novamente foi para Betânia passar a noite na casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Verso 20, de manhã ao passarem viram a figueira seca desde as raízes, a figueira que Cristo, o Senhor Jesus amaldiçoou na noite, no dia anterior. Agora estava completamente seca. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Jesus aproveitou o episódio da figueira para transmitir uma lição para os apóstolos e que ficou registrada nas Escrituras para nós. Uma lição de um exercício de fé. É claro que esta não é a única lição e o único princípio, tem outros princípios que nós podemos observar. Mas o fato é que pela fé na obra de Cristo na cruz, quando estamos em plena harmonia com Deus, guiados pelo Espírito Santo, nós podemos pedir a Deus e ao compromisso na palavra de que Deus nos ouve e nos responde. Glória a Deus por isso. Versículo 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. E aqui está um princípio muito interessante. Como eu já disse muitas outras vezes, o nosso relacionamento com o nosso próximo é um termômetro do nosso relacionamento com Deus. Jesus está dizendo que, na mesma lição da oração pela fé, ele coloca o perdão. Ele diz, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Em outras palavras, quando o relacionamento com o próximo está quebrado, o relacionamento com Deus também fica quebrado. Então, às vezes, a oração não é respondida como se pede, exatamente porque está precisando haver perdão e reconciliação com o irmão. Isso é um assunto muito interessante. Versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém, já no dia seguinte, né? E quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. E os líderes religiosos lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu a autoridade para fazê-las? Como é que você chega aqui derrubando as mesas dos comerciantes, dos cambistas, chicoteando aqui desse jeito? Quem foi que te deu essa autoridade? É a pergunta das autoridades religiosas da época de Jesus, que também tinham uma certa autoridade política sobre o governo romano. Verso 29, respondeu Jesus, eu farei uma pergunta, respondam-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Jesus não respondeu diretamente, ele propôs fazer uma pergunta para eles. Se eles respondessem a pergunta de Jesus, então Jesus responderia a pergunta deles, e na pergunta de Jesus, nós vamos ver que já ficou subentendida a resposta da pergunta que eles fizeram a Jesus. Você entendeu? Ou seja, Jesus respondeu a eles indiretamente por meio de uma pergunta que eles não estavam dispostos a responder. Ou seja, Jesus devolveu a eles com a mesma moeda, como se diz, deu troco com a mesma moeda.
Porque eles fizeram uma pergunta capciosa, tentando criar uma armadilha para o Senhor Jesus. E aí Jesus dá-lhes uma pergunta que, por causa da parcialidade deles, eles não estavam dispostos a responder. E com isso Jesus se livrou de se comprometer respondendo diretamente a perguntas deles, apesar de ter dado uma resposta indireta com a pergunta que ele fez. Versículo 30, a pergunta de Jesus: o batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. A pergunta deles para Jesus foi: qual que é a autoridade? Quem te deu essa autoridade? É tipo assim, essa tua autoridade é de Deus? Foi Deus que te deu ou foram homens que te deu? Quem foi? De onde veio essa tua autoridade para fazer o que fez aqui, derrubando as mesas dos comerciantes e dos cambistas, né? E aí Jesus responde na mesma linha algo que eles não estavam, com uma pergunta para a qual eles não estavam dispostos a responder, porque eles iam se comprometer. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Vamos lá. Verso 31. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Está vendo? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Então Jesus os colocou numa enrascada que, de certa forma, já ficava subentendida a resposta da pergunta que eles fizeram a Jesus. É claro que a autoridade de Jesus vinha de Deus, não era autoridade humana. Mas se Jesus dissesse: a minha autoridade vem de Deus, eles podiam até acusar Jesus de blasfêmia e já matá-lo apedrejado, que não era o propósito que ele morresse apedrejado. Verso 33, eles responderam a Jesus: não sabemos. Eles não queriam era se comprometer, preferiram não responder. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Era óbvio que Jesus estava fazendo aquilo com a autoridade divina que ele tinha, mas ele não precisava se comprometer naquele momento com uma resposta direta para isso. Então ele respondeu com aquela pergunta. Isso fica para nós um princípio interessante. Nem toda pergunta é para ser respondida. Faz parte até daquilo que Jesus disse: não atire suas pérolas aos porcos. Eu já ouvi pessoas a quem eu fui pregar o evangelho, e quando eu vi a pessoa zombando do evangelho, fazendo piadinhas com o evangelho, eu encerrei o assunto e saí de perto. Porque aquela pessoa não está apta para receber as pérolas que são os ensinos do reino de Deus. Que nós aprendamos também a ter discernimento, né, sempre de a hora apropriada e a maneira apropriada de responder ou de até de permanecer calado, não é? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu espero que essa leitura tenha sido esclarecedora para você. Se você gostou, dá um like nesse vídeo aí antes de sair, por favor. Se você não gostou, dá um dislike, tá bom, tranquilo. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você concordou ou discordou de alguma explicação que eu dei. Se você quer destacar alguma coisa que eu não destaquei, tá bom? Fique à vontade. Se puder dar-nos uma força, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupo de família, de amigos ou de irmãos da igreja. Ou então em outras redes sociais, como o Facebook ou X. De qualquer forma, você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas com esse vídeo, ok? Com essa mensagem. E se alguém está assistindo esse canal pela primeira vez, ou até que já assistiu outras vezes, mas ainda não está inscrito, e você gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus, se inscreva no canal aí. Combinado? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa vida, pela noite de paz que nos deu. Obrigado por acordar com saúde, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado por poder alimentar o nosso espírito com a sua palavra. Ó Deus maravilhoso, aceita a nossa gratidão, nosso culto, nosso louvor, nossas vidas, oferecidas em sacrifício vivo, santo e agradável, por meio do sangue de Jesus.
que seja aceitável ao Senhor. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Pai, que cada um tenha saúde para fazer o seu trabalho, cada um, ó Deus, tenha a sua saúde preservada pelo Senhor. Se alguém está doente, faça milagres a favor do seu povo, cura os enfermos, do espírito, da alma, do corpo, toca com o seu toque curador. Aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital ou até na UTI, ou aqueles para os quais já não há recursos na medicina, faça milagres a favor do seu povo. Nós cremos no Deus que cura todas as nossas doenças. Ó Deus, se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, as internações, seja feita a sua vontade, mas em nome de Jesus opera a favor do seu povo. Meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família. Que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor Jesus, onde Jesus seja servido em espírito e em verdade, onde a paz, o amor, a alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes nos corações dos casais, dos filhos. Ó Deus, trazendo harmonia ao lar, que cada lar seja um lugar de segurança, de estabilidade, de paz, de harmonia entre os membros da família. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar o trabalho de cada um. Ó Deus, se alguém está desempregado, abra portas de emprego, dê soluções financeiras para quem está endividado, dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado, para que cada um viva com liberalidade, com a liberdade, ó Deus, financeira em Cristo Jesus. Que a sua bênção esteja sobre cada igreja local, cada congregação local, sobre cada pastor, cada evangelista, cada missionário, sobre cada irmão comprometido com a sua obra. Que cada congregação local seja instrumento de avivamento. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Providencie pastores segundo o seu coração para apacentar aqueles rebanhos que estão sem um pastor à frente neste momento. Ó Deus maravilhoso, renova a alegria, a fé, a esperança no coração de cada líder, para que cada um seja instrumento do Senhor para avivamento da sua obra, ó Deus. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode experimentar nesta vida. O perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu reino. Ó Deus maravilhoso, livre acesso à sua presença em oração, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz em nosso lugar. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo por onde nós formos nesse dia. Que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para levar a sua bênção, a sua graça e a sua paz para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho nesse dia. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, às 5h30 estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.